Prezados, hoje estamos na 10ª Semana de Museus, Museu em um Mundo de Transformação, novos desafios, novas inspirações. Hoje presenciamos uma atividade realizada pela Brinquedoteca do município de Sobral, onde constou um grupo de educadores sociais brinquedistas da Prefeitura Municipal de Sobral, contação de histórias e cantigas de roda. Estamos aqui com a professora Giovana. Professora, por que trazer essa atividade para a Semana de Museus? Os museus hoje, eles sofreram uma grande transformação ao longo dos últimos 20 anos. Eles deixaram de ser apenas um templo de contemplação da arte e da beleza para serem mais questionadores, para serem abertos ao público, para serem mais fórum de discussões e debates. Eles devem hoje suscitar, pesquisas. Os museus devem se voltar mais para o público juvenil e das crianças e de pesquisadores. Por quê? Porque antigamente eles eram muito fechados, Hoje não, os museus são abertos, são democratizando as artes, facilitando o acesso das crianças para que elas possam conhecer a sua identidade cultural, para que elas possam valorizar o patrimônio local, e também para que essas crianças, quando crescerem, elas sejam uma geração diferente, uma geração que vê nos patrimônios um espelho da própria sociedade. Eles refletem os patrimônios históricos, como museus, eles refletem toda a identidade cultural de uma sociedade. Então, a Semana dos Museus, voltando ao início da sua pergunta, a Semana dos Museus ela tem um foco muito grande em atividades educativas, porque nós hoje tivemos um grupo de educadores brinquedistas da Prefeitura, que fez um belíssimo trabalho, aqui eu parabenizo por isso, mas também nós teremos amanhã um grupo de cultura popular, do Bartônio Holanda, de Sobral. Teremos, além disso, visitas monitoradas durante a semana toda com vídeos sobre patrimônios. Teremos uma palestra de um professor historiador da UFC, professor Regis Lopes, lá no CCH. Aí o museu sai do seu locus, onde ele está aqui, e nós vamos levar a questão de museus na modernidade para o Centro de Ciências Humanas, onde tem o curso de História, de Ciências Sociais e de Geografia da UVA. Então, o professor Regis Lopes trará uma palestra seguida de debates. Teremos ainda amanhã, no Dia Internacional dos Museus, que é o dia 18 de maio, teremos aqui uma manhã que eu acho que vai ser muito rica de atividades culturais. É uma manhã de poesias, onde professores e alunos da UVA e de quem mais queira, já temos inscritos mais de 10 pessoas, eles irão fazer poesias, declamar poesias relativas ao tema museus. São poesias compostas para o tema Museus em Transformação. Então já temos até professores de Fortaleza que se inscreveram para essa manhã de poesia, que será participada com alunos e professores, mas também com o público geral que queira vir. E será ainda acompanhada pelo quarteto de corda da Escola de Música de Sobral. Então, sexta-feira de manhã, eu penso que nós teremos aqui uma atividade bem diferente, bem diversificada, e que marcará, com certeza, a inovação nos museus, porque os museus, eles eram frequentados, como eu já me referi, mas por pessoas intelectuais, padres, freiras, pessoas visitantes que vinham aqui, mas era uma coisa muito, rara, e não era uma visita como nós tivemos agora, de grupos agendados, Hoje à tarde nós teremos cerca de 60 pessoas, alunos aqui, Colégio Santana, Colégio Luiz Felipe e Colégio de Massapê, outras cidades de Roca, para vir ao museu. Amanhã também da mesma forma. Grupo de idosos da ação social. Isso para mostrar a diversidade que nós temos, procuramos dar foco nesta 10ª Semana de Museus. Sem falar nas visitas pontuais, Visitas que chegam fora os grupos agendados. Então, de portas abertas até sexta-feira, dia 18, que é o Dia Internacional dos Museus, até 5 horas da tarde, o museu não para, está
está plenamente inserido nesse contexto de interação com a sociedade de Sobral e outras circunvizinhas. Bem, estamos aqui com o Ney, arte educador, ator, estudante do curso de Ciências Sociais, com Tafa, arte educador, estamos com a Laide de Oliveira, pedagoga, arte educadora. Vocês que fizeram consideravam a atividade lúdica com essas crianças nesse momento tão especial que é desta Semana dos Museus. Qual a importância que vocês encaram enquanto transformadores de uma sociedade, enquanto conscientizadores, enquanto indivíduos sujeitos de uma história que estão transmitindo determinado conhecimento através da ludicidade, de uma forma que está trazendo o lúdico para essas crianças, de uma forma conscientizadora, de uma forma equânime. O que vocês têm a falar a respeito? Bom, assim, sobre o que você falou, professor, você já iniciou aí, jogando inclusive já um link para a gente. Acho que uma das coisas que perpassa pelas nossas atividades é compreender que o brincar, isso vem muito firme com a gente. Você percebe que isso parte mesmo da nossa consciência de que o brincar e de que o lúdico, ele não tem apenas hoje um fator de entretenimento, só de ludicizar mesmo a coisa e partir para o imaginário, mas sim do cognitivo, de que a arte, de que o lúdico, de que as brincadeiras, elas também hoje é um elemento que pode ser utilizado para a educação, e para a transformação. A gente compreende que a arte são fatores de transformações do meio social. E quando você perguntava aqui, inclusive em off, sobre como a gente sente essa importância, de fato é muito bom você olhar no brilho de um menino desse, uma criança dessa, e você pensar, poxa, a oportunidade que a gente tem de estar plantando uma semente nessas crianças, de estar participando de um sistema educacional que é Sobral, e que não é só um sistema, que tem pessoas, que tem gente, que tem crianças ali. Aí, poxa, a boniteza disso tudo vai além dessa coisa estética do que é arte, e sim educar, e sim também transformar. Bom, professor, quando você coloca essa questão que esse grupo, ao fazer essas ações, a gente está sendo agente de uma história e sendo transformadores. E aí eu me lembro do grupo Semeando História, que é um grupo lá da Secretaria de Educação, que as nossas formações, ela acontece lá também na Brinquedoteca com esse grupo e com mais 10 contadores de histórias, que é o grupo Semeando Histórias. E a gente sempre, quando está fazendo uma atividade, seja da Brinquedoteca, seja do próprio grupo Semeando História, eu começo com uma canção que é a canção Semeando Histórias, que aí eu falo para o menino, agora a gente vai semear uma história na memória de vocês. E aí não só a história, mas a gente vai semear também a brincadeira, a cantiga, a própria contação de história e o próprio movimento, que com certeza hoje essas crianças saíram daqui com algo que vai ficar na memória dela. E assim, como estudante de história, isso para mim é fantástico, essa questão da memória. E não é uma memória individual, que também é uma memória individual, mas é uma memória coletiva, que é uma memória que vai ficar na Maria, no José, no João, em todos. E aí a gente faz isso como se fosse sempre a primeira vez. A gente já cantou a música da casa várias vezes, o Ney já contou essa história várias vezes, a Laide já contou essas histórias várias vezes, como outras histórias também, mas sempre quando a gente faz, é como se fosse a primeira vez, e com muito amor. Um momento diferenciado, A gente faz com muito amor, porque esse grupo, você deu para ver que é um grupo que a gente tem pedagogos, historiadores, músicos, é um grupo bem eclético, mas a gente tem um núcleo central que é a questão da importância da leitura, que através da ludicidade a gente vai tentar incentivar a criança ou adolescente, mostrar para ele que a leitura não é só aquela coisa, que a leitura ela está na leitura do mundo, na leitura das coisas, na leitura da vida, E a gente, dentro dessa metodologia, aí trazendo para a questão desse momento no museu, lá na Brinquedoteca a gente trabalha com a questão dos cantos do brincar. Lá no Espaço de Referência do Brincar, a gente tem o canto da brincadeira, o canto da leitura, o canto do faz de conta, que é onde os meninos têm fantasia, eles fantasiam de faz de conta, que é uma borboleta. Cria o universo o universo deles na hora da brincadeira.
né? E tem o canto do esporte educativo, que é um esporte que a gente não tem um objetivo da condição física, mas sim um esporte e nem competitivo. Competitivo, é o esporte para brincar, para ser feliz, o esporte lúdico para se divertir, né? Então é interessante que a gente traz essas atividades para esse canto, que aí o museu ficou um grande canto da brincadeira também. Não é só um canto que as coisas estão ali para ser vistas, ser contempladas, mas também é um canto que ele vai proporcionar um acontecimento no qual ele vai virar memória dessas crianças da rede municipal, das escolas do município. E dentro desse espaço, né, a gente tenta também resgatar as brincadeiras, né, porque antigamente se via muitas crianças brincando e hoje as crianças procuram mais brincar conforme, né, a mídia está apresentando, né, as brincadeiras que a mídia apresenta, que é o videogame. E lá no nosso espaço nós temos muitos brinquedos, né, de pano, de barro, madeira. Então assim, a gente tenta também trazer um pouco da nossa história, né, da nossa infância, que na verdade assim, nós tivemos infância, né, nós brincamos na rua, nós brincamos em campos, nós brincamos em calçada. E hoje, assim, a gente vê que a violência, né, assim, impede, às vezes, um pouco da criança estar brincando na calçada, de estar brincando na rua, e de conhecer realmente os brinquedos, porque é tão fácil, às vezes, um brinquedo de papel, a gente pode confeccionar e brincar, né? Não precisa, não necessariamente ter ali o videogame, ter o carrinho de controle de moda, tecnologia. Né? Então, a gente tenta fazer esse resgate, transformar essas crianças assim, conquistando mais os valores também, né? Resgatando os valores sociais para que ela possa levar para casa, para que ela possa levar para o meio escolar. Nós tivemos aqui, ainda teremos na sexta-feira à tarde, um grupo de arte cênica, teatro. São alunos da UVA, o Márcio de Búcio e a Regina Rocha. Eles fizeram um texto. Esse texto foi composto especialmente para essa ocasião do museu. O texto fala do Templo das Musas, na Grécia Antiga. Ele faz todo um percurso da evolução dos museus, chegando até os museus modernos, com essa transformação que ocorreu, abrindo os museus para todas as crianças, juventude, além das pesquisas. Então, como eu não tinha citado, eu quero aqui registrar a arte cênica, né, que foi muito boa ontem e que será sexta-feira à tarde, novamente repetida, para grupo de teatro com o tema dos templos das musas na Grécia aos museus modernos. Então, pensando no tema, museus em um mundo de transformação, novos desafios e novas inspirações. Então, pensando em inspirações, de onde vem a inspiração para realizar essa atividade? Bom, hoje a gente tem aí uma política pública da Secretaria de Educação que tem motivado muito essa ação. Acho que também muita coisa não seria possível se a gente não tivesse essa política pública que está aí. A gente tem uma coordenação que acredita em tudo isso que a gente falou aqui agora. Ela também acredita nisso e isso é muito importante. Uma coordenação específica para isso, né? E isso nos motiva muito, nos ajuda muito enquanto profissional. E aí vem a questão humana, a questão de você, um dia que você não acorda bem, mas quando você chega na brinquedoteca ou chega em algum espaço que vai fazer uma atividade, você recebe aquela energia daquele grupo de crianças, seja da educação infantil, seja do Fundamental 1, Fundamental 2. E a gente acreditar, porque o importante é que você acreditar nisso que você está falando, nisso que você está pensando. Pensar que o lúdico, que a brincadeira é importante para a criança, é importante para o desenvolvimento cognitivo da criança e do adolescente. Então, na medida que você acredita nisso, né, você vai buscar as ferramentas e leva isso para o seu cotidiano. Leva isso para o olhar, para o movimento, para as crianças e perceber que esse grupo que a gente atende, né, que é o grupo das escolas públicas municipais, e que a gente tem que pensar que o público também precisa de uma qualidade, né? O público precisa de uma qualidade. Então a gente tem uma formação, a gente passa por formações, a gente passa por treinamentos, a gente tem várias reuniões antes de chegar a uma sequência lúdica e didática, que é como a gente chama esse movimento, né? Todas as segundas-feiras o grupo todo senta e faz uma sequência didática para determinado grupo, para determinada idade.
Então tudo isso é pensado com muito carinho e pensado também que essas crianças precisam também de uma qualidade. E isso nos motiva para que essas ações elas cheguem com mais força e com mais amor, com mais verdade. Existem pontos, né, dentro de um município que pode estar contribuindo para esses fatores que você falou. A professora Giovana, dentro do que você disse, a professora Giovana inclusive puxou também já algo sobre isso, quando ela fala sobre trazer públicos variados para o museu. Como ela disse que antigamente tinha um público específico, um público mais intelectualizado, um público mais elitizado, né? E quando a gestão do museu começa a perceber que há a necessidade de outros públicos das divisões da sociedade estarem participando, estarem vindo aqui, passa a compreender que a sociedade ela quer participar. A sociedade quer participar, quer vir, quer ter essa oportunidade de vir até o museu, de poder participar, de poder opinar. Então, assim, quando uma gestão compreende isso, fazer esse link com a sociedade, acho que ela está tendo esse termômetro de sentir qual é o momento da sociedade mesmo de fato, e não que instrumentos como esse, como um museu que é sim de fato reconhecer a história de um município, a história dos seus, é reconhecer o seu presente e poder transformar o futuro, reconstruir um futuro. Então, assim, a partir do momento que você compreende isso, claro que isso é um elemento transformador concreto. Então, encerrando esse momento de discussão com o grupo da Brinquedoteca do município de Sobral, pensar em desafios é pensar em superação. Pensar em superação é pensar em dimensionar a sua percepção de forma que você encare a realidade a partir de uma perspectiva funcional, instrumental. Nesse sentido, eu pergunto a vocês, quais desafios vocês encaram nessa atividade de vocês? Bom, a Aleide até tocou nesse assunto dessa importância. Lá na Brinquedoteca, no final da atividade, a gente faz uma avaliação, né, com uma música. Né? A gente canta uma música, né, que é: ô criançada, me diz aí que te fez feliz por aqui. Ô criançada, me diz aí o que te fez feliz por aqui. A gente faz feliz, o que não fez feliz, o que ele sugere. E aí quando chega nessa parte do sugere, aí eles colocam muito essa questão do videogame, sabe, do carrinho de controle. Então é aí o nosso grande desafio, é esse impacto com essa tecnologia que a gente tem que dialogar, não tem que deixar de lado, a gente tem que olhar, ver que isso faz parte, né? A gente não pode desprezar isso, porque hoje faz parte da rotina das crianças e adolescentes, né? E que também, como isso chega, né, para esse público, os meninos da escola pública. Então acho que essa mídia que está vendendo, essa mídia, essa massa, né, que está vendendo, eu acho que é o nosso grande desafio. Porque a nossa proposta é o inverso disso. A gente tenta dialogar, mas a gente tenta contrapor também. Então a gente sente que é um trabalho de rotina, de cotidiano, e esse é o nosso grande desafio. Não sei, assim, meus colegas querem falar uma coisa, mas hoje eu vejo, principalmente nas nossas avaliações, todo o grupo, quando a gente chega nessa parte do sugere, a gente percebe que isso é muito forte, os meninos, essa questão, né, do que essa mídia está oferecendo e a todo tempo você tem que ter, e às vezes o menino não pode ter. E aí, então fica no campo do desejo dele. E quando fica no campo do desejo, ele vai ficar desejando até o grau de maturidade. Aí a gente chega com outra proposta, aí realmente é um desafio, assim, é essa questão. Outro desafio também que eu diria, Tafarel, é essa conquista que determinados pontos ainda da sociedade como um todo, ainda infelizmente não compreende, mas a gente ainda não compreende, mas a gente está nessa luta e compreende que esses outros elementos, esses outros pontos que também são elementos transformadores, educacionais, ainda não perceberam a importância que talvez o brincar tem, que talvez a arte tenha, né, para a educação, talvez. Né? Alguns setores da sociedade, por exemplo. O museu já faz esse link, né? O museu compreende. Né? Será que isso há 2, 3, 4 anos atrás, será que havia essa compreensão? Né?
Então, assim, esse é um dos desafios também que a gente tem, que a gente sabe, compreende que também isso não é agora, A gente tá lá na brinquedoteca, as pessoas dizem, vocês só ficam brincando. É muito bom. Você não trabalha não? Só tem o nome de brinquedoteca, mas a gente trabalha muito. E aí tem essa questão também. Que a nossa coordenação sempre fala, que a professora Iracema Sampaio, inclusive ficou de passar aqui já, a nossa coordenadora, ela sempre comenta nos nossos planejamentos, isso é uma palavra muito única nossa, que é o momento dessas crianças estarem na brinquedoteca, nessa atividade, esse momento tem que ser único. Né? Então, o desafio começa com a gente no nosso planejamento, perceber o que a gente pode fazer para que isso seja único. É ele chegar no amigo, no companheiro de trabalho da Farel, esse momento seu não foi legal. Amigo Ney, esse momento não foi legal. Então a gente sempre nessa perspectiva de não perder a nossa base, que é de deixar esse momento para essas crianças um momento de fato único. Agora, que único, como ele vai compreender, aí isso é muito do universo dele. A gente quer deixar isso para eles. Esse é o grande desafio, né, que eu vejo dentro da brinquedoteca, né, do nosso espaço, essa importância, a gente tentar, né, levar essa importância do brincar e o resgate dos brinquedos, das brincadeiras. Sendo assim, encerramos mais um bate-papo com aqueles que fazem a história de fato, sujeitos do seu momento. E assim, a 10ª semana de museus em um mundo de transformação, novos desafios, novas inspirações, continua a sua trilha. Muito obrigado. Tem na sopa do neném, tem na sopa do neném, galinha, tem na sopa do neném. Vamos essa turma da casa assim pra falar. Será que tem uma galinha?